Olá pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês alguns segredos da lei de Kirchhoff das tensões, tá? Que são em geral observações para quem está aprendendo inicialmente, tá? Então se você, até para quem já tem experiência, às vezes fica na dúvida em alguns detalhes que faz diferença na hora de você encontrar o resultado final. Então temos que sempre lembrar, primeira coisa é que estamos falando de um circuito ideal. Certo? Então, se você está em teoria de circuitos, está querendo aplicar a lei de Kirchhoff, lembre-se que estamos num circuito ideal. Então, lembre-se que se a gente tivesse, se fosse, se fosse um modelo detalhado, certo? Um modelo detalhado, complexo, e não fosse ideal, certo? Ele estaria bem próximo da realidade. Ok? Então, se a gente estivesse usando um modelo super complexo, detalhado, o máximo possível, então ele é bem próximo, certo? Da realidade. Ok? Então, assim, qual é a vantagem de você usar um modelo detalhado? É que é fácil você, é fácil pensar, como se fosse real. Por quê? Porque vai ter parasita, ele vai ter uma atenuação, vai ter isso, aquilo, outro, que numa fonte real, se você é uma pessoa que trabalha na prática e você vai aprender a teoria depois, então, para você é muito mais fácil você pensar no modelo mais próximo da realidade possível, Por quê? Porque você pode resolver pensando na realidade. Certo? Isso assumindo que você já aprendeu na prática antes circuitos, você foi lá mexendo, cutucando, Então você já sabe a prática, o real, o que acontece na realidade, e aí você vai aprender a teoria depois. Então é mais fácil para você aprender um modelo, às vezes, detalhado, com muita coisa assim, porque você já tem uma bagagem antes, certo? Porém, se você vai estudar isso aqui de cara, tem um problema. Então, a matemática, ela é mais complexa para esse tipo de modelo, e exige, e exige estar treinado. A cabeça tem que estar treinada na matemática. Então, se você estudou muito matemática na sua vida, e aí você depois foi estudar circuitos na prática, foi mexer por si só, aprender sozinho na prática, e você tem uma boa base matemática, depois que for estudar teoria, você já pode ir realmente direto para o modelo complexo, e esses meus vídeos iniciais você pode pular. Mas se você não tem uma base matemática sólida, que já está um treino, assim, o cérebro está bem treinado, como é que posso dizer, calibrado, então vamos começar. Você tem que começar estudando o modelo ideal, cujo objetivo dele não é ser igual à prática. O objetivo dele é treinar a sua cabeça para que quando a gente chegar no modelo da prática, sua cabeça seja suave, Então ele está muito longe da realidade, tá? Então o modelo ideal ele está muito longe da realidade, porque a realidade não é ideal, Então está longe aqui, ó, certo? Mas é lógico que ele vai estar longe, certo? Então esse modelo ideal ele é regido por matemática simples, certo? Então é fácil de você entender. Lembre-se que matemática simples é um pensamento abstrato, não existe, Não é abstrato, abstrato, O que mais? Ele pode dar resultados fora da realidade. Então pode dar resultados fora da realidade. O que significa isso? Significa que às vezes a gente pode resolver um modelo ideal que você olha assim, ah, professor, isso aqui nunca aconteceria na realidade. Óbvio que não.
né? Estamos no modelo ideal, né? Então, se você conseguir travar e calibrar sua matemática nessa parte ideal, você vai ver quando a gente expandir para uma matemática complexa que descreve realmente melhor a realidade, você vai ver como vai facilitar a sua vida depois, certo? Então, o objetivo, como eu já falei, é treinar matemática, que é a ferramenta do engenheiro, né? É a nossa, né, chave de fenda, né? Então, treinar matemática é o objetivo do modelo ideal, ok? Então, teoria de circuitos. Né? O objetivo é modelo ideal. Toda teoria de circuito é baseada no modelo ideal, né? Que é matemática. Ok? Certo? Então vamos lá para os segredos da LKT, né? Então vamos lá. Por quê? Então vou botar uma pergunta aqui, uma provocação para você. Então por que, você já deve ter ouvido algum professor seu falar no ensino médio, alguma coisa assim. Por que tanto faz o sentido da corrente? Será que tanto faz? Na LKT. Porque tanto faz. Então eu acho que você já deve ter visto em algum lugar, né? Algum professor falar isso aqui, ó. Então imagine que eu tenho um circuito, certo? Circuito assim, eu tenho tensão da fonte, tenho R1, R2, R3 e R4. Aí você já deve ver, o professor falou que tanto faz, eu posso fazer assim, né? I1, I2, ou eu posso fazer assim, né? Posso fazer I1 para cá e I2 para cá, né? Aí, mas tem um professor meu que falou que eu não poderia fazer isso aqui, ó. Não posso fazer isso aqui. Espera aí. Deu errado. Então, que eu não posso fazer isso aqui, ó. Tem que ser todo mundo para um lado, todo mundo, né? Então, esse sentido da corrente é que eu quero mostrar para vocês hoje nesse vídeo. Será que não pode mesmo? Será que tem alguma coisa aí que tá... Ficou esse efeito aqui, não sei como é que tira. Né? Aqui, delete. Bom, deixa aí. Então, eu vou mostrar para vocês aqui realmente o sentido da corrente para você ter certeza do que está fazendo. Será que é verdade mesmo? Será que vale a pena? Então, esse tanto faz aqui é porque a matemática diz que só precisa ser um caminho fechado. Então, se você for ler a lei de Kirchhoff das tensões, ele não fala em sentido da corrente. Então, ele só fala em caminho fechado. Então, se for um caminho fechado, tá valendo, né? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou botar toda aqui para a direita. Vamos ver a diferença. Será que faz diferença se eu botar todas para a direita? Todas? Vamos ver a diferença. Então, vou pegar aqui, malha 1. Né? Então, na malha 1, eu vou ter os sinais aqui, né? A corrente que determina os sinais, né? Na malha 2, eu vou ter os sinais aqui sempre do mais para o menos no dispositivo passivo, né? Do mais para o menos. Então, vamos fazer aqui a regra da lei de Kirchhoff normal. Então, eu vou pegar aqui na primeira malha, malha 1, então tenho o meu VF, menos a lei de Ohm no resistor, então menos I1R1, menos a corrente que passa em R2, que é I1, que eu estou no sentido de I1, né? No caminho fechado, menos I2, que é que sobe ali, ó. Então, o elemento do meio ali, né? Veja o vídeo passado que eu explico direitinho isso aqui. Igual a zero. E na malha 2, a gente faz de novo aqui, né? Então, começando no R2, eu já vou começar com a queda de tensão, e a corrente que passa no R2 vai ser I2, que eu estou no sentido de I2, menos I1, né? Igual vezes R2, menos a queda de tensão em R3, que é I2, R3, menos I2, R4. É igual a zero. Ok? Então, vamos agora simplificar essas equações aqui. Então, vou colocar aqui do lado esquerdo a primeira linha ali, né? Primeira equação. Então, VF menos I1, que multiplica R1 mais R2, né? Então, pense um pouquinho aí na cabeça, vou fazer mais rápido por causa do vídeo. Então, você vai ver que vai dar isso aqui, a primeira equação, né? Igual a zero. A segunda equação, eu vou ter I1R2 menos I2, que multiplica a soma das resistências. R2 mais R3. Se você botar em evidência ali, você vai ver que vai dar isso aqui.
Então, temos essas duas equações aí com duas incógnitas, tá? Então, eu vou resolver aqui, vou pegar aqui da segunda equação aqui, eu vou pegar aqui I1 é igual, passando para o outro lado, I2, que multiplica a soma de todo mundo aqui, sobre R2, né? E vou substituir na de cima. Então, vou substituir isso aqui na de cima aqui, certo? Então, eu vou ter aqui que VF, então isso implica aqui VF menos o I1 que eu acabei de achar, vezes a soma de R1 mais R2. Então, vai ser I2, essa soma aqui, dividido por R2, vezes R1 mais R2, né? Que é esse I1 aqui, ó, certo? Mais I2, R2. É igual a zero, tá? Então, espero que eu não esteja errando nenhum sinal aqui. Acho que está tudo ok. Então, eu vou agora descobrir quem é I2. Então, I2 para mim, já acabou aqui a questão. Então, I2 vai ser, né, VF dividido, né, colocando em evidência ali, dividido por, vou botar aqui, passando, aliás, menos VF, né, menos VF, dividir, eu quero deixar assim, mais fácil. Então, tá aqui, certo? Então, I2 em evidência ali, deixa eu conferir aqui, tá ok. Tá ok. Então, isso aqui é meu I2. Então, se vocês olharem, né? Então, o meu I2, certo? Se vocês olharem aqui, essa parte aqui, ela é muito maior do que R2, concorda? Porque eu estou multiplicando aqui R1 mais R2, multiplicando por a soma das outras três. Então vai dar um número muito grande, que se eu dividir por R2, vai dar muito maior que esse R2. Então, esse número aqui vai ser negativo embaixo. E como eu tenho negativo em cima, né, vai dar um número positivo. Então, tudo isso aqui, I2, é positiva. Né? O que significa que ela estava no sentido certo, quando eu chutei primeiramente para a direita. Então, significa que na realidade ela vai ser para a direita. E se I2 é positiva, né? Se I2 aqui é positiva, I1 também é positiva. Então, I1 também é positiva. Significa que quando o valor da corrente que você acha é positivo, significa que você colocou, na hora de calcular a lei de Kirchhoff, você colocou ela no sentido correto. No sentido que está obedecendo, né, as leis físicas, se você for montar o circuito. Vai estar naquele sentido. O valor dela pode não ser exato, porque a gente está considerando o modelo ideal, né? Então não vai ser exato esse, o valor vai ser diferente. Mas o sentido vai ser o mesmo sentido real, quando as correntes dão positivas, certo? Então isso é o que acontece quando você normalmente usa a fonte para determinar o sentido da corrente. Então, se você é uma pessoa que presta atenção na fonte e segue aquela regra que eu falei no vídeo passado, que a fonte determina o sentido da corrente, então você tem grandes chances de que acertar os sentidos das correntes na realidade. Então, você nem vai precisar inverter sinal de nada no final, porque suas correntes vão dar todas positivas. Tá? Só que pode ser mais conveniente. Então, imagine que você tem um circuito, o mesmo circuito, né? E por questão de tempo, vocês sabem que na engenharia tempo é dinheiro, né? Na prova também, né? Na prova tempo é nota, né? Então, você pode escolher não pensar no sentido da corrente para ganhar tempo. Então, no lugar de você ficar matutando ali, raciocinando, será que a corrente está para lá, está para a esquerda, está para a direita? Então, você pode simplesmente dizer, eu vou escolher um sentido qualquer e vou fazer até o final nesse mesmo sentido. Se eu achar o valor da corrente negativo, eu sei que eu escolhi o sentido errado, então eu inverto e sei a resposta correta, certo? Porque o valor dela não vai mudar, certo? O que vai mudar é só o sinal. Então vamos colocar aqui agora as correntes para a esquerda. Então vou botar aqui, ó, I1, vou botar aqui, ó, I2, certo? Então o que vai dar? Você já está vendo que essa corrente I1 aqui, ela está entrando na fonte pelo positivo, então ela já não obedece à convenção ativa, que a fonte sempre, a corrente sai pelo positivo. Ela já não obedece, mas você não está preocupado com isso. Você está querendo usar a matemática a seu favor. Você está querendo usar, né, essa abstração das teorias de circuitos a seu favor para ganhar tempo. Então você chutou o sentido da corrente ali,
não está preocupado com o valor físico, porque você sabe que a matemática vai lhe dar a dica colocando um sinal negativo na resposta quando você for achar. Então vamos lá, com a malha 1 aqui, começando de baixo, então eu vou ter mais, menos, e a fonte ali. Nessa malha 2 aqui eu vou ter mais, menos e mais, menos. É isso? Então vamos lá, então é só fazer as equações aqui. Então na malha 1, vamos ver o que vai dar, né? Será que vai dar alguma coisa? Então vamos lá, ó. Eu vou começar aqui, ó, menos I1 menos I2, R2, estou subindo ali, ó, subindo na malha 1. Então tem uma queda de tensão em R2, cuja corrente é I1 menos I2, certo? Tem outra queda de tensão em R1, I1, menos o VF é igual a zero, certo? Essa é a minha equação 1. Então na malha 2, eu vou ter menos I2R4, menos I2R3, menos, aí qual que é a tensão no R2 ali? Eu estou no sentido de I2, então vai ser I2 menos I1, R2 é igual a zero. Então, olha aqui agora para cima, essas duas equações aqui em cima, e essas duas equações aqui embaixo. Então, o que que muda, né? Você está vendo que esse sinal aqui de VF mudou, e que a equação de baixo é igual. Ou não é igual à equação de baixo? Né? Então vamos lá, será que esse sinal de VF mudar, o que que vai mudar? Né? Então eu vou fazer, você já é mais esperto, se você olhar aqui, né, você já se convenceu, você pode até se adiantar, então você vai ver que esse sinal de VF aqui é o que altera o sinal da corrente. Então no final o que vai mudar vai ser isso, você já sabe. Mas vamos conferir, será que vai ser mesmo esse seu pressentimento? Então vamos resolver. Então eu vou pegar aqui essa primeira equação, já vou botar aqui no menos VF, aí menos I1, R1 mais R2, mais I2R1, R2, desculpa, igual a zero. Então, conferindo aqui, tá ok. E aí embaixo eu vou colocar I1R2 menos I2, a soma, colocando em evidência. Certo? Então tá aqui as minhas duas equações. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou isolar aqui o I1. Então meu I1 deu a mesma coisa do outro. Então meu I1 já deu a mesma coisa do outro, você já está vendo aí, ó. Ah, professor, deu igual, você não falou que ia dar com... Calma. Então vamos lá, deu a mesma expressão matemática. Agora vamos ver. Eu vou pegar isso aqui e substituir na outra equação. Então o que que vai dar? Vai me dar menos VF menos, aí eu vou substituir isso aqui lá, então vai dar I2, R2 mais R3 mais R4, R2, multiplica R1 mais R2, né? Mais I2, R2, igual a zero, né? Então, isso daqui já vai me dar a resposta aqui, o I2 vai ser, né? Passando VF para lá, I2 vai ser VF positivo dividido por R2 menos R2 mais R3 mais R4, R1 mais R2 dividido por R2. Então veja, vamos analisar agora esse I2 aqui. Então veja, essa expressão aqui, ela é muito maior do que o R2 igual da outra vez, né? Então esse denominador aqui vai ser negativo o denominador. Como o numerador é positivo, então I2 vai ser negativo. Vai ter um valor negativo. Então ela é negativa, é uma corrente negativa. O que é que significa? Significa que o sentido correto de I2 é qual? É este daqui. Veja aqui no circuito à esquerda. Aí quando você substituir uma I2 negativa nessa I1 aqui, ó, então nessa I1 aqui você está vendo que o sinal de I2 é o mesmo sinal de I1. É o mesmo sinal, ó. As duas têm o mesmo sinal. Deixa eu tirar aqui para você ver, ó. Tá vendo que tem as duas têm o mesmo sinal, ó? Então, se o I2 é negativo, o I1 também vai ser negativo. Então, isso significa que o sentido de I1 também estava invertido. Então, você chutou, ganhou tempo, não precisou pensar, raciocinar qual que era o sentido correto, qual você chutou. Vou chutar ali e vou fazer até o final para ver o que dá. Aqui der negativo, eu desinverto e sei. E aí, na hora de colocar a resposta na questão, você coloca lá.
Aí você diz, não, professor, como eu achei valores negativos, significa que o sentido de I1, né? I1 e I2 estão com sentido contrário. Certo? E aí você acerta a questão, ok? E aí tem outra dúvida, né? Aí às vezes muita gente fala, né? Tem outra pergunta aqui, vou botar outra pergunta aqui. Todas as correntes têm que estar no mesmo sentido? Todas as correntes devem estar no mesmo sentido? Né? Porque eu já vi muito professor falando por aí que era o seguinte, ó, você chegava, aí tinha um circuito aqui. Não que seja ruim, tá? É bom quando o professor fala isso. É bom. Ele ajuda a resolver coisas. E aí o professor fala, olhe, se você escolher para a direita, tem que colocar as duas para a direita. Se você escolher para a esquerda, tem que colocar as duas para a esquerda. Certo? Senão, vai dar errado. Certo? Por que o professor fala isso? Então, ele fala assim, ó, não pode, né? Então, ele fala, normalmente, por que ele tenta lhe dar essa dica aqui, ó? Ele fala, não faça isso aqui. Não faça colocar uma para cá e a outra para cá. Porque você vai errar. Certo? Então, o professor está certo? Na maioria dos casos ele está certo, porque as pessoas não sabem fazer a conta quando estão com correntes invertidas. E aí elas acabam errando e o professor acaba estando certo. Ok? Então, normalmente os professores, quando eles mandam você colocar sempre no mesmo sentido, ou que eles dão uma dica mais assim para você seguir um método, é porque aquele professor ele já fez aquilo antes, então ele já sabe que dá certo e ele está querendo lhe poupar tempo para que não dê errado para você, tá? Então, a única falha dele aqui seria que ele não lhe explicou por quê, tá? Então, esse aqui pode e esse aqui pode também, certo? Só que dá muito mais trabalho para o professor corrigir a prova e até para o aluno fazer a questão se você fizer esse de baixo aqui, o pretinho aqui embaixo. Por que dá mais trabalho para você e mais trabalho para o professor ao mesmo tempo? Por que dá trabalho para todo mundo? Então vamos fazer um aqui, vamos fazer a mesma questão de antes. Então 3. Né? Por que pode, mas vai dar mais trabalho para todo mundo? Porque se você não tiver os conceitos bem claros na sua cabeça, o professor vai estar certo e você vai errar. Mas se você tiver os conceitos bem claros e estabelecidos e você realmente acompanhou os vídeos certinho aqui, você não vai errar nunca isso aqui. Então não é para errar. Então eu vou fazer o seguinte, propositalmente eu vou botar essa corrente 1 para a direita e vou botar a corrente 2 para a esquerda. Né? Lembre-se, as leis de Kirchhoff não falam nada sobre o sentido da corrente. A única coisa que é especificado na lei de Kirchhoff, na lei, é que é um caminho fechado. Então se a lei não especifica sentido de corrente, né, teoricamente botar no sentido contrário não deve invalidar a lei. E aí isso é verdade. Então não vai ser problema. Então eu vou ter aqui mais menos, vou ter aqui mais menos, e aí aqui eu vou ter mais menos desse lado, mais menos desse lado e mais menos desse lado, né, seguindo o sentido da corrente em cada lado. Ok? Então vamos resolver aqui, ó, malha 1, certo? Então eu vou ter na malha 1 VF menos I1R1 menos a corrente que passa no R2, que vai ser I1 mais I2 agora, vezes R2 igual a 0. Então, I1 mais 2, olha aqui o sinalzinho mudou, né? E na malha 2, vamos lá, eu vou ter menos I2R4, menos I2R3, menos, aí agora a corrente é I2 mais I1. Certo? Então agora mudaram as equações. Será que vai dar certo, professor? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver o que vai dar. Então você vai ter VF menos I1 mais R2. R1 mais R2, desculpa. Né? Então colocando o I1 em evidência ali. Né? Menos I2R2. Menos I2R2, correto? É igual a 0. E aí embaixo você vai ter
menos I1 R2 menos I2 a soma das resistências. Certo? Então, menos I2, R2 mais R3 mais R4 é igual a 0. Então, vamos resolver essas equações. Então, como de costume, vamos fazer isso aqui. Então, eu vou pegar aqui que I1, quem que vai ser I1? I1 vai ser menos I2, R2 mais R3 mais R4, dividido por R2. Então, note, perceba que o sinal de I1 é diferente do sinal de I2. Tá vendo que o sinal de uma com certeza está ao contrário da outra. Então, se o sinal de uma, né? Então, se o sinal de uma é diferente do sinal da outra, você de cara, você chutou esses sentidos aqui, não quis perder tempo, mas chutou o sentido aleatório, você não quis botar tudo para um lado ou tudo para o outro. E aí você de cara, na primeira equação que você bota, você já sabe que uma das correntes está com sentido trocado. Você não sabe qual que é. Você não sabe qual que é porque você não perdeu tempo olhando a fonte, né? E aí você já sabe, bom, alguma das duas vai dar negativo, eu vou ter que inverter de volta, porque o sinal dela está trocado. E aí você pega essa equação e substitui na de baixo. Aí o que, que vai dar na equação de baixo? Então vai dar, vamos botar aqui, ó, vai ser VF, eita, eu botei VF igual aqui, ó, VF menos, tá errado aqui, ó, VF menos, né? Então vamos lá, VF menos essa I1 que está aqui, certo? Só que essa I1 é negativa, então vai ficar positivo, então vai ficar mais I2, R2 mais R3 mais R4, R1 mais R2 sobre R2, né? Menos I2 R2 é igual a 0. E aí, o valor de I2 deu o quê? Então, vamos ver o que, que vai dar. Então, o valor de I2 vai dar o quê? I2 vai dar VF dividido por R2 menos R2 mais R3 menos aqui, tá? Mais R4, R1 mais R2 sobre R2. Ou seja, o valor deu o mesmo valor de antes. Certo? Certo? Então eu só passei para um lado para o outro, botei em evidência, fiz tudo aqui. Depois você confere aí se está tudo ok. Mas acredito que as contas estão corretas. Tá? Então, ou seja, I2, vamos ver como é que vai dar o valor de I2. Então, I2, você já sabe que esse grandalhão aqui vai dar um número muito maior do que R2, então esse denominador vai ser negativo. Como o numerador é positivo, então I2 vai ser negativa. Vai dar uma corrente negativa. Significa o quê? Significa que I2 está invertida. Então, se deu uma corrente negativa, é porque o sentido de I2, botei no circuito lá, é para a direita, na realidade. Só que se I2 é negativa, quando você substituir aqui, ó, o I1 vai dar o quê? Positiva. Significa o quê? Que o sentido de I1 você acertou. Então tá correto. Então o que, que você vai fazer? Você vai responder a questão e vai dizer. Você vai dizer que a corrente I2 estava invertida. E você troca o sinal e o valor dela correto você coloca. Certo? Então é só isso. Então você pode sim colocar uma corrente para um lado, outra para o outro, uma corrente para um lado, outra para o outro. Não tem problema. Certo? Porque a lei de Kirchhoff não especifica que você tem que colocar todas para a direita ou todas para a esquerda. Não existe isso na lei. A lei só fala que é um caminho fechado. Que a soma das tensões em um caminho fechado é igual a 0. É isso que a lei fala. Então se você fizer o contrário, fazer isso aqui, tem que ter consciência, tem que ter a maturidade, de perceber que quando é uma corrente negativa, você tem que inverter ela para que seja o sentido correto. E você especificar na prova para que o professor saiba que você sabe isso. Então não adianta você colocar na prova que o valor é negativo e aí o professor ficar interpretando. Será que ele sabe que o valor negativo significa que está invertido ou será que ele não sabe? Se o professor ficar na dúvida, ele vai botar errado e você vai ter que pedir revisão de prova para esclarecer para ele. Tá? Então qual é o mais safe? Né? Qual é o mais seguro? Né, em inglês. Então, se você quer fazer seguro, olhe a fonte aqui. Ó. Olhe sempre para a fonte e veja qual que é o sentido correto da corrente. E coloque tudo pelo mesmo lado, porque você vai ter menos problema. Né? Porém, vai ser um pouco mais lento. Então, se o professor, por acaso, fez uma prova que você acha que não está dando tempo, então talvez essa estratégia vai lhe
prejudicar com relação ao tempo. Se você está com tempo curto, tem que resolver rápido, coloca qual sentido que você quiser, mas eu sugiro que você use, né? Ou esse aqui, ou esse da direita aqui, os vermelhos aqui em cima. Por quê? Porque mesmo que você chute, você vai chutar as duas certas ou as duas erradas. Ou as três certas, as três erradas. Ou as quatro certas, as quatro erradas. Então, das duas, uma, ou você vai acertar todos os sentidos, ou você vai errar todos os sentidos e inverter todas de uma vez. É muito mais fácil, concorda? Então, mesmo que você saiba que invertendo os sentidos dá certo também, é muito, né? É mais inteligente você usar todas para o mesmo lado, para você não ter trabalho mental depois, para sair descobrindo o que está certo e o que está errado. Vai dar de cara já o que é certo e o que é errado. Tá, pessoal? Então, por exemplo, se tiver agora, só para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, eu queria lembrar para vocês, tá, que as leis de Kirchhoff das tensões, a gente está trabalhando circuitos ideais. Então, lembre-se, né? Lembre-se que são fontes ideais. Então não pense que é uma tomada, que é alguma coisa, porque não é. Isso aqui é puramente matemática. Então se você pegar isso aqui, ó, botar uma fonte ligada na outra fonte aqui, absurdo. Né? V1 e V2. Pode isso aqui? Não, isso aqui é uma inconsistência matemática, certo? Porque você não tem como, se V1 é diferente de V2, né? Então isso aqui não existe. Então isso está errado. Isso aqui está errado. Professor, se eu fizer um circuito absurdo, você pode ficar brincando de circuitos absurdos, né? Matematicamente. Se você colocar essas duas fontes, uma ligada na outra, na prática, vai funcionar? Vai. Por quê? Porque na prática, isso aqui é assim, ó. Cada fonte dessa tem uma resistência interna, certo? Cada fonte dessa tem uma resistência interna. E se você ligar uma na outra, vai dar certo. Certo? Vai dar certo, vai passar corrente, vai ligar, né? Dependendo se uma não é muito maior do que a outra, né? E se elas têm proteções, tem tudo assim para se uma for muito maior do que a outra, vai até funcionar, vai dar certo, não vai queimar nada, vai dar tudo ok. Porém, se for fontes baratas, fontes que não têm proteção, fontes que esse V2, né? Se V2 é muito maior do que V1, ela pode dar uma sobrecarga de corrente aqui e queimar uma delas, tá? Na prática, tem uma resistência interna. Então, não pense na prática quando você estiver resolvendo circuitos. Então, isso aqui é abstrato. Tá? Isso aqui é mais real. Não significa que é real, ele é mais real, mais próximo, né? Mais próximo. Vou botar aqui, ó, mais próximo do real. Ok? Então, se você pega um circuito, professor, eu pensei num circuito assim, ó, que tem uma fonte aqui, né? Aí eu liguei aqui, um resistor aqui, ou então assim, ó, você pode pensar, fiz assim, professor. Esse circuito é possível? Não. Isso aqui na teoria de circuitos está errado. Isso aqui na teoria de circuitos está completamente errado. Porque V1 é diferente de V2. E na teoria de circuitos, isso aqui, V1 seria, né, igual a V2. Então isso aqui não pode. Mas na prática, professor, eu cheguei em casa, eu liguei. Eu tinha duas fontes, professor, eu liguei e funcionou na prática. O que aconteceu? Só que na prática tem a resistência interna da sua fonte. Então, na prática, você tem seu R1 aqui, mas tem o R interno 1 e tem o R interno 2. Então, no R interno 1 e no R interno 2, se eles são diferentes, essa tensão V1 aqui não vai ser V1 e não vai ser V2. Certo? Aqui vai ser um divisor de tensão para os dois lados. Aí a fonte que tiver maior vai mandar mais corrente, vai dar tudo ok. Você faz lei de Kirchhoff aqui tranquilo. Ou, se você quiser fazer... Ó, essa daqui vai dar errado, porque você está vendo pela fonte aqui que o correto é esse. Então, o sentido é esse aqui, ó, na prática. Funciona. Na prática, funciona, mas não vá fazer isso em teoria de circuitos. Isso aqui é prática. Por quê? Porque na prática, isso aqui é a fonte. Isso é a fonte. Mas isso aqui é uma fonte ideal. Isso aqui... Certo?
E ainda tem um modelo mais complexo de fonte. Então, modelo detalhado de fonte de tensão, né? Modelo detalhado de fonte de tensão. É assim, você vai ter uma fonte ideal. Vamos construir. Você vai ter uma fonte ideal, você vai ter uma resistência, você pode ter, né, uma capacitância para o outro lado aqui e pode ter uma indutância aqui. Certo? Então, isso aqui é um modelo mais detalhado de uma fonte de tensão. Você vai ter capacitância, você vai ter indutância, né? Então, pode ser que a capacitância seja maior do que a indutância, aí prevaleça a capacitância, certo? Então, pode ser que a indutância seja maior do que a capacitância, e aí quem vai prevalecer é a indutância, certo? Isso aqui a gente vai estudar mais na frente, a gente vai ver que isso aqui é a impedância da fonte. Então, uma fonte ideal não tem nada disso. Fonte ideal é só isso aqui, ó. Só essa parte aqui que a gente vai usar para construir as fontes não ideais, tá? Então, quando estiver resolvendo circuitos elétricos, na teoria de circuitos, né, tenha na sua cabeça, né? Imagina que tem outra fonte aqui, não tem problema. Tenha na sua cabeça que isso aqui são fontes ideais, perfeitas, que a tensão vai ser exatamente o que tiver nela, de um lado para o outro, vai ser sempre ideal, perfeito. Tá? Então não pense, não coloque sua cabeça achando que a realidade. Então é muito mais difícil uma pessoa que já tem um conhecimento prático, quem já tem um conhecimento prático, estudar a teoria de circuitos por causa disso. Então quem tem um conhecimento prático, na cabeça já está automaticamente calibrado para a fonte real, para essa fonte aqui, né, real, para essa situação aqui. Então isso aqui é quem já tem conhecimento prático, né? Quem já tem conhecimento prático, na cabeça, está calibrado para isso aqui. Só que, o que a gente vai estudar em teoria de circuitos, né? Vou botar outra cor aqui. Então, tudo isso aqui, né? Isso aqui é abstrato. Segue a lei de Kirchhoff, né? É abstrato. Então, não tente, se você já é um técnico, já é uma pessoa que está estudando agora teoria, tente não se prender a os experimentos práticos que você viu na vida. Tente se prender às regras da matemática que a gente aprendeu nesses vídeos, tá, pessoal? Então, espero que tenha esclarecido aí muita coisa pro pessoal. Espero que tirado as dúvidas de vocês com relação ao sentido das correntes e até o próximo vídeo.